Um homem foi preso acusado de estelionato esta manhã em uma agência bancária dentro da Universidade Federal do Amazonas. Franklin Moisés Barbosa Veloso, de 27 anos, foi detido quando tentava transferir R$200 mil de um correntista para uma outra conta bancária. O gerente desconfiou do valor da transação e chamou a polícia. Ele estava acompanhado de outro homem que conseguiu fugir. De acordo com a polícia, Franklin é acusado de integrar uma quadrilha especializada em transferência de dinheiro por meio de documentos falsificados. Ele foi encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Um capítulo importante da história do Amazonas e de Manaus foi esquecido e, em parte, até destruído. A antiga sede do balneário do Parque 10 e o Memorial Álvaro Maia, onde funcionava a Fundação Vila Lobos, na capital, está abandonada. Estudiosos e escritores temem que o acervo do memorial, guardado em uma biblioteca, desapareça por completo. 1943. As fotos retratam o balneário Parque 10 de Novembro, principal lazer para a população de Manaus até os anos 60. Foi inaugurado no dia 10 de novembro de 1943, em homenagem à data em que o Getúlio Vargas implantou a ditadura 6 anos antes. Era a área de convivência da cidade. Manaus inteira chegava aqui nos finais de semana, leia-se, aos domingos. O local foi aterrado. A área virou sede de 2 secretarias municipais com o prédio principal preservado. Mas, alguns anos atrás, as autoridades decidiram abandonar a estrutura. Hoje, só restam ruínas. Há sinais da pintura de um artista regional em meio aos escombros. Aqui também funcionava o Memorial Álvaro Maia, político, poeta e escritor marcante na história do Amazonas. Com a destruição do local, o memorial também foi desativado e não se sabe até hoje o que será feito com o acervo histórico que era guardado aqui. Parente de Álvaro Maia, Islene registrou momentos do ex-governador e senador do Amazonas em um livro que relata a história da família. Aqui, a recepção ao então presidente Getúlio Vargas. Álvaro Maia ficou famoso também pelos poemas que escrevia, todos com mensagens de esperança ao povo de que dias melhores viriam depois do colapso da economia da borracha. Todo escritor tem a sua musa, o seu personagem que se inspira. E eu posso dizer a todos vocês que o de Álvaro Maia não era mulher. Era a terra dele, os rios, os lagos, os igarapés. Era a maior inspiração. Isso era a inspiração dele. Esta escritora teme que o acervo com memórias de Álvaro Maia se perca. Hoje, o pouco que restou das peças está guardado em algumas caixas nesta biblioteca municipal sem destino definido. Quem foi que deu ordem para destruir uma coisa que foi feita com o nosso dinheiro? Então, isso aí foi destruído a marretada, você está vendo? E não deu satisfação nenhuma, a família não está sabendo, o que sabe fica desesperada, tenta resgatar em livro, em alguma coisa. Seu Ricardo passeia pelo lugar que um dia foi uma das marcas expressivas da rotina do manauense. Pousada para o lazer em equilíbrio com a natureza. Restam as lembranças, povoadas com a imagem decadente das ruínas. O verdadeiro manauara, o amazonense que frequentador daqui, jamais vai esquecer dos momentos que nós passamos por aqui. Pena que agora esteja nessa situação, totalmente destruído, mas a memória fica. Você vê que foi destruído a marreta. Foi destruído pela vontade realmente de acabar com este símbolo da memória histórica e sentimental da nossa cidade da década de 1940. É lamentável esse abandono. De acordo com a Manaus Cult, que é responsável pelo espaço, não há previsão para a recuperação do local. O Fundo Único de Previdência do município de Manaus, o Manausprev, inaugura amanhã, dia 1º de novembro, a sua nova sede, localizada no bairro Chapada. O local também vai abrigar a Junta Médico Pericial do município, Neto Cavalcante. Depois de 8 anos realizando atendimentos na rua Rio Jutaí, lá no conjunto Vieralves, o Manausprev inaugura amanhã a sua nova sede na rua Constantino Neri, número 2480, ao lado do Bosque Clube. Ao meu lado, o diretor do Manausprev, Edson Fernandes, que tem mais informações. Primeiro, diretor, gostaria que você explicasse quais os serviços oferecidos pelo Manausprev. O Manausprev é o órgão previdenciário
que trabalha com os servidores públicos do município de Manaus, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal. Ele é o órgão responsável pela concessão dos benefícios, ou seja, aposentadorias, pensões e benefícios temporários. E aí um prédio com toda uma estrutura vai oferecer maior comodidade para esses atendimentos, né? O objetivo é esse, é oferecer comodidade para os servidores públicos do município e também melhor estrutura para o trabalho dos nossos funcionários. E juntamente com o Manausprev vem também para esse prédio aqui a Junta Médico-Pericial do município. Qual a importância da ligação desses dois órgãos estarem no mesmo prédio? Bom, primeiro que vai facilitar para os servidores públicos na hora de o pedido de concessão dos benefícios. A Junta Médica, ela trabalha intensamente ligada ao Manausprev, então qualquer problema, por exemplo, de invalidez ou algum benefício temporário, como o afastamento para tratamento de saúde, né, é necessário um parecer da junta médica e esse processo automaticamente já vem para o Manausprev. Então vai facilitar a vida do servidor e agilizar o trâmite desses processos. Muito obrigado, diretor, pelas informações. Só relembrando o endereço, Avenida Constantino Neri, número 2480, ao lado do Bosque Clube. Neto Cavalcante para o Band Cidade. Voltou a chover forte na capital esta tarde. E como sempre acontece, os alagamentos atingiram várias avenidas da capital, como a Djalma Batista, o que exigiu um pouco mais de atenção dos motoristas. Segundo a Defesa Civil, também foram registrados alagamentos no bairro Amazonino Mendes, na Zona Leste, uma solicitação de vistoria no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, e um risco de desabamento de muro no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. Vamos saber agora como vai terminar a semana aqui na capital e também em algumas cidades do interior. A previsão é de tempo instável, com possibilidade de chuva isolada no decorrer do período em Novairão. As temperaturas variam entre 22 e 36 graus. Mesma previsão para Nova Olinda do Norte, que terá mínima de 24 e máxima de 35 graus. Na capital, o tempo fica encoberto a nublado, também com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Foi sancionada a lei que altera o fuso horário de parte do Amazonas e também do estado do Acre. As informações com Sigrid Avelino. A partir de agora, todo o estado do Acre e 13 municípios do Amazonas, entre eles Erunepé, Tabatinga, Lábrea e Itamaraty, passam a ter 2 horas de diferença com relação ao horário de Brasília. A nova medida começa a valer a partir do dia 10 de novembro e no período do horário de verão, essa diferença passa a ser de 3 horas. Sigrid Avelino para o Band Cidade. Você vai ver a seguir aqui no Band Cidade. Fisioterapeutas oferecem tratamento gratuito na Fundação Secom, na capital, para mulheres vítimas do câncer de mama. E ainda, a exposição arqueológica resgata uma parte da história de Manaus e dos povos que habitavam a região no período colonial.